Bom dia, estamos juntos mais uma vez, né? Hoje eu quero abordar um tema, trazer uma reflexão sobre um tema que é bastante polêmico, né? Nós falamos disso, mas é o cristão e as dívidas, né? E as suas consequências. Nós vemos aí que o princípio de um cristão é a honestidade. A honestidade tem que estar incutida no caráter do cristão, ele tem que ser honesto. E aí nós vamos vendo um texto da palavra de Deus, os Romanos, capítulo 13, verso 7, que diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo está ensinando aqui que o cristão, ele não deve ser caloteiro, ele deve pagar a quem lhe é devido, a quem ele comprou, a quem ele pegou emprestado. Paulo está ensinando justamente isso. E aí nós vamos vendo que pessoas honestas, ela praticamente coloca os seus limites financeiros. Pessoas honestas não tenta ali fazer a coisa além do seu limite, não tenta ser o que não é. Pessoas honestas vivem de um estilo de vida em que é compatível à sua renda. E aí então nós vamos vendo hoje em que muitas pessoas têm tentado ostentar alguma coisa, viver um estilo de vida que não é seu, porque a sua renda não permite, comprar coisas que não tem como pagar, aí logo depois então tem que buscar empréstimos, ou ficar devendo, dar calote na praça, E aí você então vai percebendo que isso traz sérias consequências para a sua vida espiritual, isso traz sérias consequências para a sua vida familiar, isso traz grandes consequências para o seu caráter. Isso é um desvio de caráter, isso é um desvio de conduta. E aí você então vai percebendo que depois passa a ser envergonhado. Aí você então começa a perceber então o que Paulo está ensinando é que deve comprar e pagar. Então para isso você tem que fazer o quê? Fazer cálculos. Para isso você tem que ver quanto ganha. Para isso você tem que ver quanto você pode gastar. Não gastar antes de ganhar. É que hoje isso tem sido um princípio. Um cartão de crédito e com os empréstimos, as pessoas estão gastando antes de ganhar. Aí quando chega lá, ele já está com as dívidas delas que são fixas, aquelas dívidas de conta de água, conta de luz, conta de telefone, que são dívidas fixas. E ela então ali inclui outras dívidas, que são rotativas, que é pizza, lazer, passeios. E aí a partir daí então, o que acontece? Ela fica toda enrolada. Então Paulo está ensinando aqui pagar as suas dívidas, quem é devido. E quando nós vamos percebendo disso, o que tem acontecido? O que tem acarretado grandes problemas para a nossa família, e aí você então tem que meditar em cima disso. O que é uma dívida financeira? É gastar mais do que você ganha. Isso é dívida. Você gasta mais do que ganha, está devendo. Então você precisa ajustar essa consequência. Você não pode fazer isso. Quando nós vamos percebendo então, daí geralmente isso traz problemas. Pessoas têm dilacerado aí seus casamentos, amigos têm sido pulverizados. Já tem um ditado que diz, se você emprestar o dinheiro, você perde o dinheiro e o amigo, você perde os dois. Então isso é desmoralizante. Isso aí o Senhor não aprova. Então você precisa de melhorar isso urgente. Esse desvio de caráter precisa de melhorar isso urgente. E aí quando nós vamos percebendo então, até a nossa fé ela é debilitada. Nós vamos vendo que isso leva ao desânimo. Por quê? Porque não pode passar numa rua, não pode passar perto de uma pessoa, não pode passar perto de um estabelecimento. Isso aí então é desmoralizante para um que diz que é cristão. Quando você vai percebendo isso então, você imagina que a primeira coisa que você precisa de fazer é ter domínio próprio. Você precisa de ter um domínio próprio, não pode ser um gastador compulsivo, comprar aquilo pela emoção. Você vê às vezes tantas pessoas que colocam as coisas para vender e dizem assim, nunca foi usado, e coloca lá assim, usado apenas 2 vezes. Ele comprou aquilo compulsivo, ele comprou aquilo e ele não precisava daquilo. Aí logo depois ele compra por um valor e coloca para vender pela metade. Aquilo só vai se enrolando. Então você precisa de reduzir sua despesa, você precisa de ter domínio próprio.